Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo junto com você, estudando a Palavra de Deus. Hoje concluímos os nossos estudos no capítulo 9 de Zacarias, refletindo sobre uma das promessas mais encorajadoras que o Senhor deu ao seu povo, a promessa da vinda do Messias. Essa foi uma maravilhosa promessa, não apenas para o povo hebreu, mas uma promessa que teve uma abrangência universal. E exatamente porque ela também nos alcançou, estamos hoje aqui refletindo sobre essa maravilhosa palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências de vocês, e nessas correspondências nós temos encontrado o compartilhamento das suas experiências com Deus, muitas delas através do nosso programa. E assim compartilhamos com todos vocês o e-mail que o Jonas nos enviou de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Foi essa a sua mensagem. Graça e paz, pastor Itamir, bom dia. Estive sem internet por alguns dias, perdendo alguns programas, mas agora estou ouvindo os estudos no livro de Naum e as suas chamadas para saber se os ouvintes são assíduos. Testemunho que esses estudos são, para mim, de fundamental importância. Um forte abraço, seu servo Jonas. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Elas são incentivo e nos encorajam, demonstram comunhão cristã. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta ainda mais, porque desejamos que os programas edifiquem cada um de vocês. Por isso é que contamos com a sua parceria, escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você, qual o valor do programa, e contamos com a sua parceria, principalmente unindo-se a nós em oração. E exatamente para isso que eu chamo a sua atenção, para que possamos colocar as nossas vidas e o programa de hoje, esse momento de meditação da sua palavra, nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que tu nos dás de abrirmos a tua palavra e juntos ouvirmos a tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito para podermos compreender a tua palavra e, capacitados por ele mesmo, cumprirmos os teus mandamentos. Obrigado, Senhor, porque tu nos ouves e porque tu respondes às nossas orações. Por isso é que nós oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do capítulo 9 de Zacarias. O texto sobre o qual vamos refletir é Zacarias capítulo 9, versículos 9 até 17. Nesse texto encontramos outro aspecto da bênção divina para com seu povo. No programa passado, vimos que a bênção de Deus nos é dada quando Deus trata com sua justa retribuição os inimigos do seu povo. Enquanto Deus castiga e condena os inimigos, ele comprova a sua fidelidade, o seu cuidado e o seu zelo para com seu povo. No estudo que faremos desse texto, perceberemos que o outro motivo de nos alegrarmos pelo cuidado de Deus
é que ele anunciou de modo irrefutável que o rei de Israel, o Messias prometido, estava a caminho. E nessa profecia de Zacarias fica claro que esse rei seria e é o rei da paz, pois viria montado em um jumentinho. Profecia cumprida na pessoa do Senhor Jesus de Nazaré, quando entrou triunfalmente em Jerusalém, como afirmam os 4 evangelhos. Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19 e João 12. Essa era mais uma mensagem de encorajamento para o povo dos dias de Zacarias. Mas sem dúvida, é uma mensagem de encorajamento também para nós, pois nos dá certeza de que a palavra de Deus sempre é cumprida integralmente e nos dá certeza da volta do Senhor Jesus. Ele veio, mas ele voltará. A promessa aqui, então, é que o rei justo vem para Sião. Por isso, em Sião haveria motivo de alegria. A linguagem desse verso 9, que abrange esse parágrafo, é usada no Novo Testamento para explicar a chegada de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes da sua morte. O Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso Rei, entrou com humildade. Essa citação ajuda na interpretação desse texto, mostrando então que se trata principalmente do reino de Jesus inaugurado no Novo Testamento. Um reino espiritual e não físico ou bélico, como queriam os judeus. O Messias, esse novo rei, reinaria em paz, destruindo as armas de guerra e abençoando o seu povo. Em Jesus, achamos o cumprimento real das promessas feitas por Ageu e também por Zacarias sobre a paz em Jerusalém. Deus usaria o seu povo, juntando aqui Judá e Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Ajuntaria eles para enfrentar a Grécia. Quando Zacarias profetizou, a próxima grande ameaça seria exatamente a expansão grega sob a liderança de Alexandre, menos de 200 anos depois. Alexandre castigou as nações citadas no começo dessa profecia: Síria, Fenícia, e os seus sucessores helenistas, especialmente os Ptolomeus e Seleucidas, afligiram os judeus. Parece que Zacarias mencionava os gregos nesse contexto de profecias, no mesmo sentido que Daniel o faz nas suas profecias. No tempo dos Macabeus, entre 167 a.C. e 63 a.C., sabemos que por volta de um século, Israel ficou livre do domínio estrangeiro, até a chegada do poderoso Império Romano. Porém, certamente essa profecia indicava que o reino de Cristo seria estabelecido definitivamente. Outras nações poderiam atacar e afligir o povo por um tempo, mas o reino eterno seria o reino do Messias, o reino do próprio Senhor. E, de fato, o Evangelho de Jesus venceu a sabedoria dos gregos. A profecia indicava que Deus iria abençoar e proteger o seu povo, que eram como pedras preciosas de uma coroa. O povo de Deus, a nação de Israel, será bela e formosa, demonstrando o grande poder e bondade do Senhor que zela pelo seu povo. Com essas notícias, com essa profecia, então, com essa promessa, certamente o povo de Deus que viera do exílio se animaria, sabendo do amor de Deus para com eles. A vinda do Messias era a esperança e deve ser a expectativa que animava, encorajava e anima e encoraja a vida do povo de Deus. Diante, então, dessa promessa especial, vamos estudar esse texto dando-lhe o seguinte título: A vinda do Messias prometido. Eu repito, o título com base em Zacarias 9, 9 a 17 é A vinda do Messias prometido. Querido amigo, certamente você sabe que este é um dos textos mais conhecidos do livro de Zacarias. Ele se cumpriu
na entrada triunfal de Jesus de Nazaré em Jerusalém. Essa passagem confirma que o profeta tinha dito anteriormente que o Messias, que esse rei e sacerdote viria para ocupar o seu trono. Veja essa profecia em Zacarias 6,13. Mas se notarmos que o Messias é um rei humilde, sem pompa, sem aquela arrogância, aquele orgulho que caracterizava os monarcas da época, confirmaremos essas características na vida do Senhor Jesus. Mas ele também seria justo e salvador, ou, como em outras versões, justo e vitorioso, pois é possível essa tradução do hebraico. Esses títulos foram frequentemente usados por Isaías para se referir ao Messias, principalmente na sua parte segunda do seu livro, nos capítulos 40 a 66. Esse Messias seria justo, vitorioso, justo salvador, e essa era uma característica importantíssima. Esse Messias seria humilde. Ora, toda essa porção de Isaías, como essa profecia de Zacarias, se tornou uma das verdades teológicas mais marcantes de toda a Bíblia. Isto é, a nossa salvação é o fruto da justiça de Deus. E Deus, porque é justo, procura a nossa salvação. A palavra Yashá, no hebraico, pode ser traduzida por vitorioso, pois também indica a salvação, uma vez que a salvação é um ato de libertação, de vitória contra a escravidão. Então, diante dessas verdades, o princípio bíblico que nos orientará na reflexão de todo o texto, detalhando o texto, pode ser assim percebido nessa frase. Somente Deus, por sua fidelidade, cumpre a sua promessa enviando o seu Messias para restaurar o seu povo. Eu repito, com base em Zacarias 9, 9 a 17, o princípio que extraímos desse texto se vê nessa afirmação. Somente Deus, por sua fidelidade, cumpre a sua promessa enviando o Messias para restaurar o seu povo. Deus é fiel e aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Nesse texto, então, encontramos 7 características do Messias enviado que concretizará a promessa divina. A primeira característica desse Messias divino é ser um rei humilde. Versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. A humildade do rei Messias que viria se nota pelo fato que ele viria montado num jumentinho, um animal de carga. Não viria montado num cavalo branco e fogoso, que era o procedimento normal dos reis ao desfilarem perante o povo depois de conquistarem suas vitórias. O profeta interpreta essa cena como uma cena de humildade. O jumento não era um animal desprezível, não. Pelo contrário, em tempos de paz, os príncipes e os monarcas os montavam. Por isso podemos dizer que essa figura nos revela que o caráter do Messias era um caráter pacífico. O Messias era o pacífico rei humilde. A segunda característica desse Messias divino é ser pacificador. Versículo 10. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele, esse Messias, anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde Eufrates até as extremidades da terra. Querido amigo, ainda nesse verso, nós vemos outras qualidades do Messias. Ele será justo e salvador. Por que justo e salvador? Porque ele não conquistaria sua vitória por meio de guerra, mas em paz e humildade atrairia para si aqueles que anteriormente eram seus inimigos. É interessante observar
a universalidade da paz e do domínio que ele estabelecerá. Ele mesmo falará de paz às nações e o seu domínio se propagará por suas ações pacíficas por toda a terra. O reinado divino será absolutamente universal e será estabelecido por seu enviado Messias. Através desse verso, então, fica claro que essa é uma missão messiânica, que ainda não se concretizou e certamente não se refere a um descendente físico da dinastia de Davi. Por exemplo, Zorobabel, o governador. Não. Essas palavras nos indicam o futuro messiânico. A terceira característica do Messias divino é ser restaurador. Versículos 11 e 12 eu leio para você. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos retribuirei em dobro. Querido amigo, nesses versos o profeta menciona a restauração integral do seu povo, baseando-se no rei que viria. Um dos benefícios seria a libertação dos prisioneiros. Os prisioneiros, ao invés de ficarem encarcerados, eram colocados em cisternas sem água, mas cheias de lama. Você sabe que Jeremias experimentou esse tipo de castigo. Esses prisioneiros eram judeus que ainda estavam na terra de Babilônia, na terra do exílio, considerada como um poço de lama para os judeus. Então, essa profecia era de que Deus tiraria eles de lá. Para esses prisioneiros havia uma palavra de esperança. A força para resistirem estava próxima, e a força é o próprio Senhor. Se Deus tinha castigado duramente, também eles seriam recompensados generosamente. Por quê? Porque esse era o cumprimento do pacto que Deus tinha feito com eles. A quarta característica do Messias divino, então, é ser vitorioso. Versículo 3 eu leio para você. Porque para mim, curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como espada de um valente. Até aqui, a profecia de Zacarias fora cumprida no ministério de Jesus, não somente quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém, mas pelo seu caráter justo e salvador. No seu ministério, ele proclamou paz e libertação. E por sua vida, teremos salvação. Ele é um Deus justo, salvador, príncipe da paz, rei, libertador. Esses foram alguns títulos pelos quais Jesus de Nazaré foi conhecido, e assim confirma-se a veracidade dessa profecia de Zacarias. Mas nesses próximos versos temos expressões militares que aparentemente entram em contradição, porém a contradição é aparente mesmo, pois não se referem a uma batalha e vitórias militares, senão ao estabelecimento da paz eterna que será conquistado através da própria intervenção divina. A menção da Grécia, embora traga algumas interpretações, as mais aceitas são de que se refere a uma predição profética que fora cumprida durante a Guerra dos Macabeus. Ali eles derrotaram Antíoco Epifânio, sucessor de Alexandre o Grande, em 165 a.C. Porém, como querem alguns, certamente essa é uma referência a uma situação bem maior do que essa conquista que teve prazo limitado. Creio que é possível entendermos que essa menção à Grécia é uma referência tanto ao tempo dos Macabeus, como ao tempo final, na segunda vinda do Messias, quando ficará demonstrado que o poder de Deus atua sobre o mundo inteiro, estando tudo sob o seu controle e o domínio estabelecido, inclusive, sobre os governos e impérios terrenos. Sabe por quê? Porque Deus é vitorioso. A quinta característica do Messias é ser protetor.
versículos 14 e 15. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários. Que palavra, hein? Fundibulários. Isto é, os que usam as fundas para atacarem. E eles os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. Querido amigo, nesses versos 15, 16 e 17 até, temos uma descrição da grande vitória de Deus. Uma vitória em que o Senhor vai demonstrar o seu poder. Uma vitória em que o Senhor vai demonstrar que Ele é um Messias vitorioso, um Messias protetor, mas um Messias que tem vitórias. É interessante olharmos para esse texto e verificarmos algumas expressões metafóricas, como devorar, pisotear as pedras antigas, pelos que manejam a funda, isso é, pisotear as armas dos, eu vou falar novamente aquela palavra, fundibulários. Você já tinha ouvido essa palavra antes? Esta palavra refere-se àqueles soldados que antigamente, junto com os flecheiros, atacavam os inimigos com as fundas, atirando pedras, deixando-os sem uma reação rápida. Quando Davi lutou com Golias, ele se fez um fundibulário. Também a expressão beberão sangue deles como vinho, ora, era uma prática proibida pela lei, pois o sangue era um símbolo da vida, e nos faz entender que essas palavras não podem ser interpretadas literalmente. São uma hipérbole, isso é, um exagero, demonstrando que no final a destruição dos inimigos divinos será grande e completa, mas será conforme o juízo de Deus. A sexta característica do Messias é ser Salvador. Versículo 16. O Senhor, seu Deus, naquele dia, o salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Esse verso, querido amigo, apresenta a mesma cena, mas de um ponto de vista diferente. No verso anterior, vemos o castigo para o inimigo, porém nesse verso vemos a recompensa divina para o seu povo. O povo será coroado como pedras preciosas, como um luxuoso e chamativo diamante. É a recompensa dupla que se prometeu no verso 12. Mas sem dúvida aqui também podemos ver o sentido escatológico da salvação preparada sob a intervenção divina. O Deus justo e vitorioso se levanta para salvar. Essa salvação vem da parte de Deus. E nós vimos essa salvação em Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Finalmente, a sétima característica do Messias é ser bondoso. Eu leio para você o versículo final do capítulo 9, o versículo 17. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura, o cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Querido amigo, chegamos ao final desse capítulo com uma nota de grande exclamação sobre a bondade e a formosura de Deus. A salvação que acontecerá será uma obra de restauração. A terra produzirá por causa da presença de Deus. Por causa da presença divina no seu meio, o povo experimentará a bênção divina. Haverá prosperidade, haverá abundância. Prosperidade porque houve disciplina, porque houve arrependimento, houve conversão, houve reafirmação do pacto com Deus. Somente com uma vida corretamente perdoada e limpa por Deus é que haverá a bênção e confirmaremos que o Senhor é bondoso. Eu quero concluir pensando que precisamos lembrar da primeira afirmação que fizemos. Somente Deus
por sua fidelidade, cumpre sua promessa enviando o seu Messias para restaurar o povo. Essa promessa já foi cumprida. Jesus de Nazaré foi o Messias enviado por Deus, mas, graças a Deus, esse Messias ainda voltará. Eu oro para que você faça parte desse novo povo de Deus, que você reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador, e que você, um dia, usufrua da presença eterna de Jesus contigo. Você na presença de Jesus, Jesus sempre conosco. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça